Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário do Evangelho do Reino de Deus. O nosso primeiro módulo, então, versa sobre a realidade do Reino de Deus. Nós vamos estudar nesse módulo que o Reino de Deus será a realidade última da história. A história, ela vai se consumar, ela vai chegar ao seu desfecho ou ao seu clímax com a manifestação plena, eterna e definitiva do Reino de Deus. Hoje nós vamos ver também que o Reino de Deus, ele não é um acaso. Nós vamos ver que o Reino de Deus, ele foi planejado na eternidade, que ele foi preparado na criação do mundo, que ele foi anunciado no Antigo Testamento pelas Escrituras proféticas, que ele foi revelado no Novo Testamento com o advento do Messias, e ele será plenamente estabelecido em sua segunda vinda. Então, vamos ler juntos esse texto em Mateus 24:14. Vamos ler? E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o... Vamos ler juntos de novo? E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então essas palavras são de quem? De nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no seu capítulo escatológico, que é Mateus 24, onde ele fala sobre o tempo do fim, onde ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, quando ele diz que muitos falsos cristos e falsos profetas se multiplicarão, ele diz que o Evangelho do Reino será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então um tempo chegará ao fim, o presente século chegará ao fim, a atual era chegará ao fim, e um novo século, o mundo vindouro, vai ter lugar. Então, um tempo atual caracterizado por trevas, iniquidade, violência, injustiça, transgressão terá fim, e um novo século caracterizado pela justiça, pela paz, pela alegria permanente, terá lugar. O Evangelho será pregado para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então é muito importante que o Evangelho do Reino seja, em primeiro lugar, conhecido, porque veja, o Evangelho do Reino tem que ser pregado para que o fim venha. O fim de uma atual era perversa, de um atual tempo de iniquidade e de trevas, chega ao fim. Então, meus amados, o que Jesus está dizendo é que uma mensagem terá que ser pregada na terra, tá certo? E essa mensagem não é outra, senão a boa nova, a boa notícia do Reino de Deus, né? Evangelho, do grego evangelion, significa boa nova. É quando o mensageiro ele vai até o destinatário da sua mensagem com uma boa notícia, não é? Porque cá entre nós, de má notícia, o mundo está cheio. Então, o que mais tem é má notícia. O que mais tem é notícia de quê? É lava-jato, que não lava nada, né? Acaba não lavando nada, corrupção, né? Roubalheira, perversidade, violência nas ruas, nas praças, verdade? De má notícia o mundo está cheio. O Evangelho, a boa nova do Reino de Deus, é que o Reino de Deus chegou com Jesus e virá plenamente na sua segunda vinda. Ele chegou na primeira vinda do Messias, e ele vai se consumar, se estabelecer na segunda vinda de Jesus. Então, a igreja precisa conhecer o Evangelho do Reino.
pastor, a gente já não sabe que o Evangelho, Deus amou muito de tal maneira? Sim. Só que a mensagem, ela tem chegado a nós meio que pela metade. Ela tem chegado a nós meio que incompleta, não é? Claro que o Evangelho tem chegado a nós, mas por que nós não sabemos muito sobre o reino de Deus? A gente pode fazer pesquisa, irmãos. Tem pessoas com 20 anos de igreja, com 30 anos de igreja, e não sabem o que é o reino. O que é o reino de Deus? Como vem o reino? Por intermédio de quem ele vem? Quais são suas características? Quais são seus princípios? Então, são questões que a maioria dos crentes não sabe. E quando muito dizem que o reino de Deus é morar, né, no céu, distante, cantando junto com os anjos. Então a gente reduz uma mensagem tão linda, tão ampla, tão gloriosa, simplesmente a um conceito. É um conceito que depois nós vamos entender que esse conceito ele é greco-romano, né? Esse conceito, existe muito de filosofia, sabe, que misturou com o Evangelho, que entrou na teologia e que a gente precisa separar uma coisa da outra, né? O que a palavra diz é o que nós devemos buscar e seguir. O Evangelho será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então, primeiro ponto do nosso estudo é esse. Qual é o sentido da vida humana, né? Eu vejo muita gente buscando sentido em tantos lugares, em tantas coisas. Apesar do nosso mundo ter se desenvolvido, a gente vive assim um grande paradoxo nos nossos dias. O que é um paradoxo? Uma certa contradição, né? Qual é que o paradoxo é esse? Desde a Idade Moderna, do tempo da modernidade, o homem ele começou a acreditar num certo mito chamado mito do progresso, né? O que é o mito do progresso? O mito do progresso é o seguinte: é aquela ideia de que a ciência, porque a ciência tomou lugar, né? Tomou lugar da... Primeiro a filosofia tomou lugar da teologia na Idade Média, né? Nos tempos modernos, primeiro a teologia substitui, a filosofia substitui a teologia, e depois as ciências naturais substituem a filosofia. Então a teologia foi colocada de lado, ou seja, o conhecimento de Deus, tá? E passou-se a colocar na ciência todo tipo de expectativa e de convicção. Por exemplo, aquilo que não pode ser provado cientificamente, os homens não acreditam. Então tem que colocar no laboratório e submeter ao experimento científico. Eu fico pensando, né? Colocar Deus dentro do laboratório para passar pelo crivo de um cientista, né? Por exemplo, a Bíblia diz que o Mar Vermelho abriu. Você sabe que todo fenômeno científico, para ser comprovado, ele precisa ser repetido a experiência. Não é verdade, gente? Então, por exemplo, quando Isaac Newton viu a maçã caindo da árvore e ele começou a ficar intrigado com isso, o que ele fez? Ele deve ter jogado a maçã várias vezes para o alto e percebeu que ela caía. Joga para o alto e percebe que ela cai. Então é uma coisa que se repete. Então o fenômeno, primeiramente observável e depois tem que ser repetido. Eu fico pensando como colocar as verdades da Bíblia dentro do laboratório. Por exemplo, a Bíblia diz que o Mar Vermelho abriu, mas já abriu, ele abriu, não vai abrir de novo. Compreendeu? O Mar Vermelho abriu, a Bíblia diz que abriu. Como que você vai trazer aquele experimento, aquele evento para o laboratório? Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Interessante que Jesus não veio satisfazer a curiosidade de nenhum cientista, não é verdade? Né? Morrendo e ressuscitando de novo. Mas está aí, para quem quiser ver, vidas são transformadas, vidas são salvas, não é verdade? E está lá o ressuscitado testificando de que vive. No entanto, a ciência diz que isso é âmbito da fé, não pode ser verificado. E o que se passou a acreditar? Bom, se a ciência promove o progresso, o mundo, com os tempos modernos, com a modernidade, ele vai sempre de vento em popa, né? É o mito do progresso, a modernidade, o iluminismo, tudo isso traz
grandes avanços científicos, certo? E tecnológicos. Era impensável, gente, há pouquíssimo tempo atrás, de que um invento da mão humana pudesse romper a lei da gravidade e voar. Hoje você olha para o céu de um avião, você acha a coisa mais normal que existe. Mas imagina os primeiros homens a verem isso. Entende? Hoje os céus não tem tanta incógnita para os homens. É claro que tem um universo desconhecido, mas o homem já colocou o pé na lua. Tem gente que duvida disso, né? Mas por que duvidar que o homem tem colocado os pés na lua? Entendeu? Não tem por que duvidar. A ciência ela se desenvolveu muito para isso, não é? Espaços inimagináveis têm sido conquistados, galáxias têm sido sondadas, vidas em outros planetas têm sido verificadas. Então o homem, ele tem, pela ciência, chegado a coisas tremendas, enfermidades que devastavam milhares de pessoas já desapareceram por causa da ciência, não é verdade? Então, o mito do progresso levou a achar que a cada nova descoberta, a cada novo avanço da ciência, o universo sempre iria, né, sempre melhor. No entanto, para causar estranheza aqui nisso, a humanidade continuou com seus vazios. A felicidade não foi alcançada. A ciência e o progresso não conseguiram preencher lacunas dentro do coração humano. Compreende? De um lado, muito progresso científico, tecnológico. Por outro, a humanidade continua com suas mesmas carências, mesmas frustrações, mesmos vazios e mesma busca. Porque, na verdade, o que o homem está procurando e não sabe é que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes. Então o homem, ele não foi feito, né, para morrer, para ter a sua existência abruptamente encerrada. O homem foi feito para viver e viver eternamente. Então, esse mito da modernidade caiu, o mito do progresso caiu. Não se crê mais nisso, principalmente depois das duas grandes guerras mundiais. Não é verdade? Ninguém mais crê nisso. A humanidade foi capaz de entrar nessa coisa terrível que foi a própria autodestruição. Então, na verdade, meus queridos, qual é a razão de ser da humanidade? Nós vamos ver que a razão de ser da humanidade está no seu Deus e está no reino que Deus tem preparado para nós. Essa é a razão de ser, não só do ser humano, mas de toda a criação. E o homem precisa saber disso. E uma vez que você está sendo instruído no reino de Deus, você está sendo capacitado para ser, de fato, de verdade, um mensageiro de boas notícias, para levar o evangelho do reino a toda criatura, a toda a criação, a todos, a toda a parte. E a palavra de Deus mostra claramente que os reinos humanos, eles nascem, eles se desenvolvem, alcançam o seu apogeu e depois eles desmoronam, eles caem, não é? Mas o reino de Deus não. O reino de Deus será a realidade última da história. É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, que a Bíblia fala em Daniel capítulo 2 a respeito de um sonho tido pelo rei da Babilônia, e que ele ficou muito intrigado com aquele sonho, onde ele via uma imagem, uma grande estátua, aonde a cabeça era de ouro, os braços eram de prata, o ventre, o quadril era de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro.
Os irmãos já devem conhecer esse sonho. Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O rei ficou perturbado com esse sonho, e Daniel deu a sua interpretação. Veja só na tela, antes da gente ler a interpretação, o que teria sido este sonho. Veja lá, ele disse: tu, o rei, estava sonhando. Então ele viu uma grande estátua, uma estátua grande, e essa estátua, as suas diversas partes eram de um metal diferente. Cabeça de ouro, os braços de prata, está aqui, ó, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Qual foi a interpretação que Daniel deu? Veja só. No versículo de número 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder, força e glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem os animais do campo, as aves do céu, para que dominasses sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, da estátua, a cabeça de ouro é a Babilônia, o reino da Babilônia, que foi um reino esplendoroso na antiguidade. Aí ele disse: depois de ti, ou seja, depois do teu reino, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim lhe fará em pedaços e esmiuçará. Veja só, depois da cabeça de ouro, sucedendo o reino babilônico, vieram os persas. O reino dos persas derrotou o reino de Nabucodonosor e conquistou todas as províncias e todas as nações que estavam sob o reino dos babilônios. Israel, por exemplo, na época da rainha Esther, tornou-se súdito dos persas, que é a prata. Depois vieram os gregos. Depois dos persas, o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, lá pelos idos do ano 300, ainda no quarto século. Alexandre o Grande, que dos 23 aos 33 anos, diz a história que ele conquistou todo mundo conhecido. E aquele jovem rapaz, aos 33 anos, não vinha mais terra para conquistar. Ficou deprimido. Acredita nisso? Ficou deprimido e acabou morrendo. Ele morreu assim, achando que podia ter tido mais. Agora, presta atenção nisso. Durante a expansão dos gregos, o movimento chamado helenismo, se espalhou. Aonde chegou a cultura grega? Aonde chegou a língua grega? O teatro grego? A literatura grega? O modo grego de se viver se misturou com a língua e com a cultura de cada país do Oriente. Essa fusão da cultura grega com a cultura oriental se chama helenismo. Compreende? E o helenismo chegou em Israel. Entendeu? Chegou em Israel. O movimento dos macabeus foi uma tentativa de resistir a esse movimento helenístico. Isso é só a guisa de
de curiosidade. Depois dos gregos, o Império Romano, o Império da Força, por isso o ferro, né? O Império da Força, dos exércitos muito bem armados. E o que Daniel fala? Que no versículo de número 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, que são os gregos, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino, os romanos, será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. É o governo da força, reino da força. 41 diz: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa firmeza do ferro que viste, e o ferro misturado com barro de ouro. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de ouro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de ouro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Aqui, irmãos, está falando do Império Romano renascido. E aqui é uma parte escatológica, tá? Está falando do renascimento do Império Romano, que está ligado, né, com a questão das bestas que nós estudamos no Apocalipse. E aí ele diz assim: nos dias desses reis, aqui está o nosso ponto, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nos dias desses reis, veja, passou o reino babilônico, passou o reino dos persas, passou o reino dos gregos, passou o reino dos romanos, ou seja, reino surgiu, reino caiu e deu lugar a outro. O ouro, Babilônia, deu lugar aos persas, que é a prata, que deu lugar ao bronze, que são os gregos, que deu lugar ao ferro, que são o ouro. E Daniel fala, nos dias desses reis, ou seja, Daniel está localizando na história o advento do reino de Deus. Ele está situando na história, nos dias desses reis. Então, o reino de Deus entra no cenário humano, devidamente localizado na história. Nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Por que ele está dizendo isso? Porque Daniel viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra atingiu a imagem, a estátua, e a estátua caiu. E essa pedra, cortada sem auxílio de mãos, ou seja, ela veio sem ajuda humana. O reino de Deus, ele não entra na história com ajuda humana. Ele entra na história por intervenção exclusiva e soberana de Deus. Deus, ele trouxe o seu reino, que foi devidamente planejado desde antes da fundação do mundo, no cenário da história. E esse reino, ele derruba os outros reinos, e como o Nabucodonosor viu, uma pedra pequena, certo? Que se torna uma grande montanha e encheu a terra. É assim que Daniel viu e interpretou o sonho do Nabucodonosor. Essa pedra, cortada sem auxílio de mãos, é o Filho de Deus, devidamente identificado como a pedra de China, tá certo? A pedra angular. Essa pedra entrou na história humana, no cenário humano, e se tornou uma montanha. Por quê? Porque essa pedra cresceu. É o reino de Deus que cresce, né? e enche a terra. E esse reino, diz o texto, jamais será destruído. Compreendeu? Então, ao longo da história, reinos surgem e desaparecem. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus será a última realidade da história. Hoje, a realidade da história são reinos corrompidos, reinos vendidos, reinos iníquos. Haja visto o que está acontecendo com o nosso país, né?
o que está acontecendo com o nosso país. Mas o reino de Deus será a realidade última, definitiva. Nenhum outro reino sucederá ao reino de Deus. O que nós precisamos entender é que a visão da história que a tradição judaico-cristã nos traz é que a história não é circular, como pensam os gregos. Qual é a ideia que os gregos tinham? Que a história é circular, né? As coisas vão se repetir eternamente, sem fim. As coisas vão se repetindo e a história não vai chegar ao seu clímax, ao seu desfecho, ao seu apogeu. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada ensina, irmãos. A Bíblia Sagrada ensina que a história, ela não é circular, ela é linear, e ela avança para o seu clímax. Porque a história, ela é a sucessão dos eventos no tempo. À medida que as coisas vão acontecendo no tempo, isso é a história. O que nós temos que entender é que a história da humanidade, ela não é uma história cíclica, ou seja, sem uma direção. Porque os gregos não creem que é um Deus soberano que está regendo a história. Um Deus que está para além da história, mas que intervém na história, que conduz a história e que leva a história a um desfecho. Nós cremos que a história, ela tem clímax, ela tem um ponto para alcançar. E o clímax que a história tem para alcançar é o reino de Deus. Por isso que Daniel fala: depois do ouro vem o bronze, a prata, depois da prata vem o bronze, depois do bronze vem o ferro. Mas aí surge um reino que não vai ser sucedido por nenhum outro. Esse é eterno, definitivo. Então vamos falar juntos? Juntos. Todos os reinos humanos e depois desaparecem, mas o reino de Deus permanece para sempre. O reino de Deus permanece para sempre. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a autoridade soberana de Deus que Ele possui para governar em todo o seu domínio. Esse domínio é o quê? Todas as coisas. O reino de Deus é a autoridade, porque se Ele não tem essa autoridade para governar, Ele não pode de maneira nenhuma ter esse reino. Mas como Ele é o soberano, como o nosso Deus, Ele é absoluto, soberano. O que é o soberano? É aquele cuja vontade prevalece, não é? Cuja vontade tem que ser feita no céu e na terra. Soberano é aquele que faz valer aquilo que ele deseja, que cumpre aquilo que ele quer. Então o reino de Deus é a autoridade, o poder, a autoridade soberana de Deus para governar em todo o seu domínio. Então, por exemplo, qual é a esfera de domínio? Porque quando a gente fala de reino, de governo, eu vou pegar exemplos dos reinos humanos, dos governos humanos. E aí você precisa entender que o conceito de reino, ele vem, a revelação do conceito de reino vem quando as nações viviam em monarquia. Não é verdade? Então o reino de Israel, o reino de Judá, o reino dos filisteus. Então esses povos, eles tinham um rei. Esses reis governam, eles legislam, porque o rei não tem parlamento, é ele que governa, ele que legisla, ele que faz a lei e faz cumprir a sua lei. E ele tem um território aonde ele governa, ou seja, uma área geográfica que limita o seu governo, aonde ele tem jurisdição, não é? Só que o reino de Deus não tem jurisdição limitada. O reino de Deus não tem um domínio limitado. O reino de Deus inclui tudo, todas as coisas, em todos os mundos. Pastor, em todos os mundos, sim, irmãos, em todos os mundos.
Existe um mundo visível, existe um mundo invisível, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, disse o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 1, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por ele e para ele. Então o reino inclui domínio sobre todas as coisas, em todo lugar. E se estamos falando de reino, o reino é uma monarquia, né? O conceito de reino traz para nós o conceito de monarquia, mas nós não conhecemos uma monarquia, na verdade. Nós vivemos um país cujo regime não é uma monarquia, é uma república presidencialista. Então às vezes é difícil para a gente, quando a Bíblia fala de rei, que Deus é rei, a gente não entende muito bem, porque a gente vive num sistema, né, de 3 poderes. Estou falando dos poderes, certo? Que exercem autoridade na nação. Quais são? E judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. Num sistema presidencialista, o presidente governa, os parlamentares fazem as leis e os magistrados julgam, tá certo? Julgam o cumprimento da lei. Num sistema parlamentarista, já muda de figura, não é? O parlamento, não é? Ele tem mais ação no governo, né? Não é como o parlamento governa, não é? Então, há o presidente, mas há o parlamento também. Mas o reino de Deus, ele não foi revelado dentro de um desses sistemas que eles nem existiam. O reino de Deus foi revelado dentro do sistema monárquico, né? Só que não é uma monarquia qualquer, porque a monarquia do reino é uma monarquia teocrática. O que é uma teocracia? Teo, Deus. Kratos, governo. É uma monarquia onde o rei é Deus. É uma monarquia cujo rei é Deus, e é ele que governa. Estão entendendo, queridos? Então é uma monarquia teocrática. Essa é o entendimento que a Sagrada Escritura traz para nós. Vamos ler o Salmo 103, verso 19. Nos céus e o seu reino, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. A gente vai entender que em algumas vezes na Bíblia, céus trata do firmamento. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em outros momentos, céu terá a ver com o espaço onde Deus está. O que equivale dizer o seu trono. Algumas vezes o texto bíblico vai tratar céu do ponto de vista natural. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ali, céu que Deus criou não é o trono, né? O trono de Deus é tão antigo quanto o próprio Deus, é tão eterno quanto o próprio Deus. Então Deus não criou o céu no sentido do seu próprio trono. Deus criou os céus atmosféricos, os céus onde estão as estrelas, a lua, as galáxias, as constelações. Então, às vezes, céu significa firmamento, outras vezes significa o trono, o reino. E como sinônimo do próprio Deus. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a... Então, quando você lê isso na Bíblia, céu ali é uma maneira semítica, ou seja, do povo judeu, né, fiel, do povo monoteísta, e que respeita o nome sagrado. Ao invés de falar reino de Deus, eles falam reino dos céus. É muito importante que você desde logo entenda que reino de Deus é sinônimo de reino dos céus, e reino dos céus é sinônimo de reino de Deus. Por que eu digo isso? O único evangelho que fala reino dos céus é Mateus. O único é Mateus. Por quê? Por uma questão de que o judeu
não vai ficar falando, né, a palavra reino dos céus, em hebraico é Malhut Hashamayim, reino dos céus. Substitui a palavra reino de Deus, que encontra-se em Marcos, em Lucas e em João. E se você quiser depois a prova cabal, basta você pegar os textos onde fala reino dos céus e encontrar nos evangelhos sinóticos, comparando Marcos com Lucas com Mateus, você vai ver que onde está reino dos céus em Mateus, está reino de Deus em Lucas e em Marcos. Mesma passagem, só substituiu o nome reino dos céus. A explicação é essa: o povo judeu ele evita a repetição, né, do nome do seu Deus, então ele optou por reino dos céus. Mas quando, por exemplo, se eu disser para você, se eu disser os céus te abençoem, o que você vai entender? Que Deus te abençoe, não é? Olha, tem bênção dos céus para você. O que você vai entender? Tem bênçãos de Deus para você. Então o reino dos céus é igual a reino de Deus. Então, o reino de Deus domina sobre tudo. Daniel 7:27. Vamos ler, irmãos, esses textos você precisa realmente anotar, você precisa realmente ter isso marcado na sua Bíblia, ler, reler. Vamos lá, Daniel 7:27, juntos. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe... Veja bem, meus amados, Daniel explicitamente afirma aqui: o reino, domínio, majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo Altíssimo. Você conhece esse povo? Diga: eu faço parte. O povo dos santos do Altíssimo somos nós. Nós integramos o povo dos santos do Altíssimo. E a Bíblia diz que a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Debaixo do céu, guarda isso. Porque lá em Apocalipse 11:15, quando a sétima trombeta tocar, vai se cumprir, não é? O que os profetas vêm dizendo, inclusive Daniel. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Compreendeu? Olha onde tem a origem dessa profecia. Está em Daniel 7:27. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Glória a Deus por isso. Romanos 11:36, vamos ler. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Então veja bem, tudo, queridos, no mundo visível e no mundo invisível, tudo é dele, é por ele, é para ele. Isso fala do reino de Deus. Deus como Rei eterno, sua palavra é a autoridade. Eclesiastes 8:4. Porque a autoridade do rei tem a autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? A palavra do rei tem a autoridade suprema. E quem lhe dirá que faz? Quem ousa questionar? Se bem que tem muito crente questionando Deus. Não é verdade? Não é questionando o Senhor, né? Mas a gente aprendeu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? E que a palavra do rei tem autoridade suprema. Nós podemos entender por um momento, mas depois ele vai revelar a sua vontade. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou a fazer? Venha o teu reino. Irmãos, a gente precisa começar a perceber isso. Quando vocês orarem, orem assim. Então é um exemplo, um modelo, né, que tem os princípios ali que Ele quer para nós. E a petição que Ele nos ensina a fazer, primeiro é que o nome do Pai
Pai fosse santificado. Santificado seja o teu nome, não é? Depois ele diz: venha a nós, venha o teu reino. Jesus estava na terra, junto com seus discípulos, ensinando aos discípulos a orar e pedindo pela vinda do reino. Compreende? Porque no mundo de Deus, o reino dele está mais do que estabelecido. Seus anjos fazem sua vontade, todos se dobram diante dele. Mas é no mundo dos homens que esse reino precisa se manifestar. É entre os viventes, é no meio da criação de Deus. Por isso que ele nos ensinou a orar, dizendo assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, em todo lugar. Realidade bíblica do reino. Então vamos lá, olha lá, olho na tela. A história, a Bíblia relata a história de Deus, né, buscando o seu povo. Deus, primeiro construindo o seu reino, estabelecendo o seu reino, o homem querendo seguir seus caminhos, Deus resgata o homem e no final o reino é estabelecido. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia relata sobre esse Deus maravilhoso e sobre esse reino, do Gênesis a Apocalipse. Sendo que os 2 primeiros capítulos da Bíblia fala de quê? Fala do princípio, quando Deus plantou um jardim no Éden e visitava o homem na viração do dia. Gênesis 2. O que a Bíblia fala em Gênesis 3? Gênesis 3. A queda. Já vai falar da queda do homem, né? E de Gênesis 3 até o Apocalipse, nós vamos ver essa história da salvação, né? Quando Deus ele levanta a princípio homens de fé, né, com quem se relaciona, com quem revela parcialmente seus propósitos, falando agora, por exemplo, de Abraão em Gênesis 12, né? E em Abraão ele resolve gerar uma descendência numerosa, que é Israel. Essa descendência entra em Canaã, não é verdade? Mas depois ela desce ao Egito, e essa descendência, ela chega em Canaã, vai ocupando Canaã, mas depois vai ao Egito, se torna escravo no Egito, e aí então o Senhor liberta no Êxodo, o estabelece na terra prometida, monarquias, aí vem o período dos juízes, período dos reis, tudo para nos contar a história da salvação de Deus, que Deus inicia com o povo, mas para que na plenitude dos tempos desse povo ele trouxesse a luz da geração de Davi, da raiz de Davi, trouxesse a luz o Messias, para cumprir Gênesis 3,15, quando ele olha para a mulher, para a serpente, né? Vocês conhecem a história? Aí ele diz: olha, porquanto isto fizeste, né? Aí o Senhor amaldiçoou a serpente, ele diz que vai colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da serpente vai ferir no calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, esse descendente da mulher prometido veio na plenitude dos tempos e é Jesus. Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. Gênesis 3,15. E Gênesis 12,3: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe que em tua semente, Deus disse para Abraão: que semente é essa? É um descendente, não é particular, é Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por que será? Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa: por que será que a genealogia foi colocada na Bíblia? Para identificar Jesus, situar ele na história.
Mas por que será que a gente pula essa parte? Ai meu Deus, não sei quem gerou não sei quem gerou não sei que lá, gerou não sei que lá. Tu dorme. E para não dormir tu pula. Ou será que vocês leem genealogia? Pastor, eu amo genealogia. Quem aqui deu uma mão? Mas depois que você passa a entender, né? Fez sabe cantar? Então deixa. Então olha só, as genealogias foram dadas. A genealogia em Mateus, ela vai até Abraão. Para quê? Para mostrar que Jesus, ele é um genuíno filho de Israel, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, ele é o Messias judeu, que o povo judeu está esperando. Mas por que será que Lucas faz uma genealogia até Adão? Porque a genealogia de Mateus é uma genealogia que tem o propósito de apresentar um Messias judaico, filho de Davi, filho de Abraão. E a genealogia de Lucas mostra um Jesus, sabe, filho do homem, remonta até Adão. Então, ao passo que Mateus é um evangelho judaico, Lucas é um evangelho mais universal. Compreendeu? É assim que funciona a revelação de Deus. Ela é progressiva, não é verdade? Outro detalhe interessante: Jesus é filho de Deus em Marcos, no batismo. No batismo ele é declarado filho de Deus. Este é meu filho. A primeira declaração que Deus dá ao seu filho é no batismo. Claro, ele já parece adulto. Marcos não tem genealogia nenhuma. Porém, em Mateus e em Lucas, Jesus é filho de Deus, sabe onde? No ventre de Maria. Maria, o que está sendo gerado no teu ventre é do Espírito Santo. No ventre. Agora, quando a gente chega em João, ele é filho de Deus desde antes da fundação do mundo. Olha que interessante a revelação, como que ela é progressiva. Marcos vê Jesus, filho de Deus, no batismo. Mateus e Lucas no ventre de Maria. E João diz, do princípio do verbo. Ele remonta a antes de Gênesis 1. Ele remonta à eternidade. A humanidade, a divindade dele, né? Exatamente. E enfatiza os dois, né? Ele é tanto divino quanto ele é humano. Então veja, Gênesis 1:2 nos fala de que no princípio ele plantou um jardim no Éden, não tinha pecado, e Deus visitava o homem na viração do dia. Os princípios do reino estão todos aí, irmãos. Em Gênesis 1, 2 e 3 está ali, ó. Tudo embutido ali. O resto, depois dali, é tudo desenvolvimento. Sabia disso? Está tudo aí. O reino, a vida do Messias, o Messias destruindo Satanás, está tudo nos 3 primeiros capítulos. Só que está de uma maneira, né, um tanto quanto misteriosa, né? Do Gênesis 3 até o Apocalipse, vamos dizer, Apocalipse 19, fala da restauração do homem. Fala do Antigo Testamento, até chegar no Novo com a vida de Jesus, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, a expansão da igreja, registrada em Atos dos Apóstolos, até o relato, a descrição da segunda vinda dele no Apocalipse, aquele que vem no cavalo branco. Quando chega então no Apocalipse 21 e 22, que é o fim, né? O fim acontece quando os reinos do mundo se tornam do Senhor, do seu Cristo, e uma nova era. Aqui nesse seminário você vai aprender que o reino de Deus é a nova era. Pastor! Que blasfêmia, pastor! Esse termo não é das religiões esotéricas e místicas. Eu digo, não. Nova era? De maneira nenhuma. O que eles fazem, que é a idolatria, engano, tá certo? Não tem nada de novo nisso. Isso é velho. A gente falar que a nova era são as religiões orientais, o hinduísmo e por aí vai, os budismos e as religiões de esoterismo, misticismo oriental.
chamar isso de nova era é engano, irmãos. Eles dizem que é nova era, mas na verdade isso é velha era. A nova era será um tempo completamente novo que vem, que é o reino de Deus. Amém? Amém. Que bom, se você concordar, não se esquive de falar amém, glória a Deus. Eu costumo falar que a Bíblia vai do Éden ao Éden. Do Éden ao Éden, sim. Você vai ter o Éden na Nova Jerusalém. E no jardim de uma opção, na árvore da vida, né? Mas poderíamos chamar desse Éden inicial como o reino de Deus, que foi o termo cumprido da vivência desse reino, como eu digo, vai do Éden ao Éden, né? Recheio, e o reino que voltará a ser reino, porque o Apocalipse fecha exatamente com a figura do Éden. Pessoal, mas eu queria só fazer uma observação. O que vem não se compara ao que foi. Por quê? Vamos pensar por quê. Né? Por que o que vem não se compara ao que foi? Porque no Éden, o homem era, veja só, é puro, porém mortal. Mortal. O homem no Éden era mortal. Tanto é que morreu. Não, depois do pecado. Sim. Sim. Depois do pecado ele foi expulso. Acompanha. O homem era puro, ele não tinha pecado. Porém, ele era mortal porque podia morrer. Ele era inocente, porém corruptível, porque poderia ser tentado e cair em tentação. Então o homem no Éden, o que ele tinha de distinto de nós é a pureza e a inocência, a ausência do pecado. Quando a serpente assediou a mulher foi despertada para cobiças que ela até então desconhecia. Apesar de pura e inocente, ela se tornou, como é que eu posso falar? Tentável, seduzível, não é? Totalmente seduzível. Um exemplo de uma pessoa que viveu nessa terra semelhante ao primeiro homem, Jesus. Puro, inocente, porém o quê? Mortal. Tanto é que morreu. A diferença é que ele não levou os pecados de todos, que ele não tinha pecado próprio, ele levou os pecados de todos nós. Jesus veio exatamente como o primeiro homem. É por isso que tem vitória, a validade, a vitória dele. Por quê? Adão e Eva no jardim foram seduzidos pela serpente nas mesmas dimensões que o Filho de Deus foi seduzido no deserto. Acredito que por toda a vida, mas o deserto é um paradigma. A mulher, ela viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Jesus foi tentado a transformar pedras em pães. A mulher, ela viu que a árvore era boa para se dar entendimento. Que o fruto da árvore é agradável à vista, concupiscência dos olhos. A serpente seduziu Jesus, o diabo seduziu Jesus, mostrando a ele a glória dos gênios desse mundo. E o terceiro nível, árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Entendimento sem Deus, um conhecimento sem Deus, soberba da vida. Jesus, ele foi tentado também a soberba, no seguinte sentido: faça o que você quiser, que Deus será contigo. Tente a Deus, pule do pináculo do templo, vai, vamos lá, faça uma compra que você não pode pagar. Teu cartão tem um limite de 10 mil, mas você ganha 1.000. Estoura o limite, vai! Deus será contigo. É a serpente falando. Está entendendo? Deus vai te respaldar. Pula do pináculo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí você vê 3 níveis: soberba, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Nesses níveis, Jesus foi tentado no deserto. Nesses níveis, Eva foi tentada e o Adão lá no Éden. No entanto, Jesus venceu. Então, o segundo homem que veio do céu
Ele venceu, morreu verdadeiramente, levou os nossos pecados, mas Ele ressuscitou. E qual é a diferença agora, irmão, do reino vindouro para o Éden? Adão era puro, inocente, mas mortal e corruptível. Tanto é que pecou, se corrompeu e morreu. Mas no reino que virá, os homens serão puros, inocentes, mas imortais e incorruptíveis. Então, neste sentido, o reino vindouro, ele é incomparavelmente superior do que o Éden. Mas claro, o reino de Deus, ele começa ali no Éden. Mas o homem caiu no final, a Nova Jerusalém desce dos céus, a cidade santa, e Deus vem habitar com o homem. Vou chamar isso aí de eternidade passada. Vamos entender que eternidade não é ausência de tempo. Eternidade é o tempo em que o tempo não é contado. Eternidade não é ausência de tempo. Às vezes a gente diz assim, quando a gente estiver na eternidade e o tempo não mais existir. O tempo vai existir, sempre. Só que ele não é contado e jamais terá fim. Então, quando a gente fala das eras vindouras da eternidade, não é ausência de tempo. É que o tempo não vai exercer uma influência ruim, negativa sobre nós. Hoje, o tempo exerce. À medida que o tempo passa, eu fico mais velho. À medida que o tempo passa, algumas coisas, né, que a gente não gostaria, né, que acontecesse ao longo do tempo, acontece. O tempo nos oprime de uma certa forma. A gente fica oprimido com o tempo. A gente diz assim, porque afinal de contas você está sem tempo. É tanta coisa para fazer, eu estou sem tempo. Então o tempo, ele traz de alguma maneira um efeito negativo hoje. Mas no reino de Deus, nenhum efeito negativo. O tempo vai passar e a gente não vai sentir. Eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte: se lembra 10 milhões de anos atrás, quando a gente estava conquistando aquelas galáxias e tal? Você está entendendo? E você completamente renovado e jovem, forever young. Bacana, né? Aí você vai cantar mesmo, forever young. Poxa, para sempre, é o elixir da juventude de Jesus Cristo, né? E você não vai sentir a ação do tempo. Então veja, Gênesis 1, a eternidade passada. Antes de Gênesis 1, antes, quando ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Antes desse bereshit aí, desse princípio. O melhor texto da Bíblia que retrata isso é: no princípio era o verbo. João 1 é antes de Gênesis 1, porque Gênesis 1 fala da criação e João 1 fala da relação do verbo com o Pai. Era o verbo estava diante de Deus, o verbo estava relacionando-se com Deus, o verbo é Deus. Então, isso é antes da criação. João 1 é antes de Gênesis 1, no tempo que ele descreve, né? Não na redação do texto, vocês estão entendendo, né? Ele está reportando um tempo que é anterior ao tempo de Gênesis. Neste tempo que eu vou chamar de eternidade passada, na eternidade passada, porque Moisés, no Salmo 90, ele diz assim: Deus, Tu és o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a Tu és Deus. Então ele fala de duas eternidades. Então essa eternidade, de eternidade a eternidade, essa eternidade é a eternidade passada, antes da criação. Nesse tempo, em que o tempo não era contado e nada tinha sido criado, porque quando Deus cria, o espaço está para o tempo como o tempo está para o espaço. A criação, quando Deus cria, dizem, né, dentro da tradição de Israel, é o seguinte, que quando Deus cria, Ele cede espaço de si mesmo para a criação, porque Ele está em todo lugar, em todo espaço. Quando tem espaço, imagina quando não tinha.
E quando ele cria, ele cede de si mesmo para dar lugar à sua criação. É um conceito um pouco estranho esse, né? Mas você imagina um Deus que era desde sempre, e não tinha nada criado, não tinha matéria, de repente ele cria. Então ele cede, né, para poder dar lugar a essa criação. E nesse tempo, antes da fundação do mundo, outro texto interessante é Efésios 1, que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, nos predestinou para si antes da fundação do mundo. Esse é a eternidade passada, onde o reino foi planejado. Interessante, né? Porque ela diz assim, que quando ele formou os montes, eu estava lá. Quando ele fez os mares, eu estava lá. Eu fui o seu arquiteto. A sabedoria. Provérbios 8. Interessante isso. A sabedoria em Provérbios é o verbo em João. Compreendeu? É o verbo, é a sabedoria de Deus. Então veja, o reino foi planejado antes da fundação do mundo. Planejado. Pensou em tudo, nos seus mínimos detalhes. Ou você acha que Deus faz alguma coisa por experimento para ver se dá certo? Queridos, ele faz tudo planejado. Quando ele pensou no homem, né, que é a coroa da sua criação, ele pensou nos mínimos detalhes, para que o homem fosse seu representante nessa criação visível. A lua, o sol, as estrelas, os anjos, todos cumprindo o seu papel, o seu propósito. Pensou em todos os detalhes. E digo, querido, pensou em você, do jeito que você é. Compreendeu? Do seu jeitinho. Às vezes a gente não gosta de uma coisinha ou outra na gente, né? Ah, eu queria ser assim, eu queria ser assado. Ah, eu queria que meus olhos fossem verdes. Ah, eu queria que, né, meu cabelo fosse assim, fosse assado. Deus te planejou do jeitinho que você é, né? E te chamou pelo nome. Isso não é interessante? Planejou o reino e nós fazemos parte disso. Quando Deus cria, Gênesis 1 até o final do capítulo 2, é o relato da criação. Quando Deus cria, na criação o reino é preparado. Interessante, como é que eu sei disso? O próprio Jesus disse aonde? Lembra daquele texto que diz assim: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando Deus cria o mundo, o cosmos, Ele preparou o reino. Então Ele, no princípio, antes de tudo, planeja, ok? Ele fez a planta, entende? Ele fez a planta de todo o universo, dos homens, de toda a criação, de todos os seres. Ele fez a planta. É assim que eu quero. E aí, quando Ele faz, quando ele planeja, ele diz: ele é bom, é assim que eu quero. Ele passa a criar e vê que é bom. Criou Deus e viu que era bom. Criou Deus os mares, os peixes, viu que é bom. Criou os animais, os quadrúpedes, viu que é bom. A criação é boa. Deus ama a criação. Deus não tem nenhum interesse em destruí-la, em desfazer-se dela. Pelo contrário, Ele quer consertar tudo que fica escangalhado, tudo aquilo que está torto, né? Tudo aquilo que está ruim, Ele quer consertar. Então Ele prepara o reino na criação do mundo. Em Gênesis 3:1 até Apocalipse 20:15, o reino ele passa a ser anunciado no Antigo Testamento pelos profetas. É anunciado, né? Já viu aquele anúncio assim: olha, vai chegar o tempo em que as nações, Isaías 2:2, as nações vão subir ao monte da casa do Senhor e vão aprender a lei do Senhor e nunca mais voltarão a guerrear, vão transformar espadas em relhas de arado, suas lanças em podadeiras, instrumentos de guerra convertidos em instrumentos agrícolas. Haverá paz em todo o meu santo monte. Quando? Que isso, que maravilha!
Eu quero, né? Quando? Não se sabe, né? Aí se pensa que vai ser um reino político, se interpreta de várias maneiras. Os profetas estão falando, né? Volte o que clamou no deserto, preparei o caminho do Senhor. Os profetas estão falando que o lobo vai deitar com o cabrito, que a vaca vai pastar com a ursa, que uma criança de peito vai colocar a mão na toca da áspide. Estão anunciando um reino de paz, de justiça, mas estão muito na incógnita. Quando, quem, como, não se sabe, porque o Velho Testamento não tem a revelação. O Antigo Testamento, ele aponta os seus símbolos, né? Tabernáculo, o templo, apontam para realidades futuras. Nós sabemos disso porque estamos no Novo Testamento. Mas eles que estavam naquele tempo não entendiam. Então o reino ele é anunciado, mas não compreendido. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o reino é revelado. Ele passa a ser anunciado e passa a ser revelado. E você vê também uma certa progressão. A revelação que há em João não é a mesma que em Mateus. Elas são progressivas. Elas não se negam, mas elas são progressivas. Então Marcos, que é o primeiro evangelho, apesar de Mateus estar na Bíblia em primeiro lugar, mas é Marcos, não é? Mateus, Lucas, vão progredindo em suas revelação, até que você chegue no Evangelho de João, nas epístolas de Paulo, que são muito mais profundas e falam do reino de maneira assim tremenda. Então ele é revelado no Novo, e o Apocalipse 21 e 22 nos fala do reino estabelecido, a realidade eterna, permanente, né? Do reino que chegou e se estabeleceu, não é? E que depois desse reino nenhum outro virá. É uma realidade definitiva, perfeita, o que chamamos de eternidade futura. Por isso que Deus é Deus de eternidade a eternidade, porque Ele vem trabalhando. Deus trabalha, já viram Isaías falando isso? Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha. Trabalha por quê? Para estabelecer o reino. Trabalha. Jesus, quando chegou, disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então que história é essa de dizer que não posso curar no Shabat? Meu pai trabalha, eu trabalho até agora, estamos trabalhando juntos, não é? Então a cura no Shabat é o que os judeus deviam entender como um sinal do reino, porque quem está oprimido pela enfermidade não pode entrar no descanso. É verdade? Aí o autor dos Hebreus fala que resta um descanso sabático para o povo de Deus. E esse descanso sabático é o reino. Tá certo?